E aí, gente, é com esse cenário que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial se reúnem a partir de hoje, diante de tudo que a gente está acompanhando. E entre as diversas pautas que vão ser discutidas, a principal vai ser a guerra no Oriente Médio, o efeito causado com o fechamento do Estreito de Hormuz. A própria diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse que os preços de energia não devem recuar rapidamente, mesmo que haja um cessar-fogo ou um avanço rumo à paz na guerra no Irã. Para repercutir, então, com a gente a importância dessa reunião, eu chamo agora Otaviano Canuto, que é ex-diretor do Fundo Monetário Internacional. Bom dia mais uma vez aqui, Canuto. Obrigada por conversar com a gente. Um bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu fui diretor executivo no Fundo Monetário, mas também fui vice-presidente e diretor executivo 2 vezes no outro lado da rua, 19, aqui no Banco Mundial, tá? Perfeito, é ótimo. É bom E deixar hoje claro estou também. no Policy Center for the New South. Perfeito, é ótimo deixar claro aqui para a gente conseguir entender um pouco mais também da sua avaliação. Canuto, eu queria muito te ouvir sobre esse cenário. Com o que o FMI e o Banco Mundial começam já a avaliar esse cenário diante do que a gente está acompanhando? Olha, naturalmente a guerra e as implicações, as consequências vão ser objeto de discussão nos dois lados aqui da rua 19, né? A Kristalina já nos discursos preliminares já vem pondo ênfase nisso aí. Com o detalhe, o Ajay Banga, o presidente do Banco Mundial, também, na semana passada, tratou do assunto. Naturalmente, os ministros e presidentes de bancos centrais que se reúnem nesses momentos, são 2 semanas no ano em que tem um encontro de primavera, agora em abril, e setembro, outubro, tem um encontro anual, não é? E, evidentemente, que tem a agenda de assuntos das instituições, que são, às vezes, decisões que têm que ser tomadas e votadas pelos ministros, etc. e tal, mas tem sempre temas mais gerais. E, no caso aí, naturalmente, as 2 instituições têm que discutir o que é que elas podem fazer diante do impacto que a guerra está tendo nos diversos países. No lado do Fundo Monetário Internacional, naquilo que lhe compete, que é o suporte a balanço de pagamentos, financiamento externo, e no caso do Banco Mundial, principalmente, talvez, operações de empréstimos. O Banco Mundial também vai discutir a agenda do Banga, a questão dos empregos. Na semana passada, o Ajay Banga manifestou isso, evidentemente reflete os estudos feitos pelas instituições, um risco enorme de problemas com geração de emprego no mundo, nos países em desenvolvimento, nos próximos 10 anos, né? E o que é que a instituição e o que é que pode ser feito para mitigar esse problema? Claro, aí não é apenas o impacto das novas tecnologias, mas também não, agora nós temos um mundo às voltas e o impacto da guerra vai justamente realçar isso. A guerra em si mesma, né? As consequências da guerra, econômicas da guerra, elas geram uma tendência à estagflação, ou seja, um repique de preços, uma subida na inflação e um menor crescimento, né? É claro que existem outros determinantes do desempenho das economias dos países que podem compensar parcialmente esse efeito da guerra. Agora, tomando em si ou a consequência da guerra, ela é uma consequência estagflacionária, né? Evidentemente que o papel das instituições é tentar ajudar os países justamente a responder a esse desafio. Que outros fatores importam? Vejam, o ano passado, um ano atrás, essa é a minha 46ª semana como essa.
O ano passado, o tema base da discussão foi o choque introduzido na época, as tarifas recíprocas com base na lei de emergência do Trump, né? Esse ano vai ser a guerra. No ano passado, o impacto negativo sobre o crescimento americano, por exemplo, foi compensado pelo desempenho da inteligência artificial, dos investimentos associados à inteligência artificial e assim por diante. A ver se esse ano existem outros fatores que mais que compensem o efeito em si negativo para baixo, o estado inflacionário da guerra, né? E, desafortunadamente, como a gente viu ao longo do fim de semana, está longe de acabar o processo, né? Nós temos a possibilidade de que a parada no trânsito em Hormuz traga implicações. Não existem alternativas imediatas. No caso do petróleo, por exemplo, os pipelines, os oleodutos que a Arábia Saudita dispõe e os Emirados Árabes Unidos em direção ao Canal de Suez, eles não são suficientes para compensar o efeito do bloqueio, né? Então, isso ainda vai ter desdobramentos no sentido de que o choque inflacionário ainda vai começar, inclusive, a se desdobrar, porque só agora que, digamos assim, a ausência de movimentação de produtos pelo porto, por Hormuz, é que vão começar a se fazer sentir, né? Os navios que saíram, que passaram pelo estreito antes da guerra e já chegaram aos seus postos de destino e a ausência de transporte e o dano também provocado pela guerra sobre instalações petroquímicas, como no Catar e na região, vão começar a se fazer sentir só a partir de agora. Então, o impacto negativo ainda pode ficar pior se a guerra prolongar e se continuar, né? É um quadro realmente de impacto negativo, né? É isso que vai ser o tema principal de discussão. Perfeito, Canuto. E você falava muito sobre o cenário em que a gente acompanha, de que talvez a gente vai ver muitos países crescendo menos ao longo desse ano por causa dessa guerra. Como é que você enxerga, especialmente, o cenário para os Estados Unidos? Tem gente já falando em possibilidade de recessão. E eu lembro que ano passado esse cenário e essa possibilidade voltou a surgir durante aquele cenário das tarifas de Donald Trump, né? E agora voltam a falar sobre a possibilidade de recessão. Quais são as chances? Como é que você enxerga esse movimento também, já olhando também para essas discussões? Definitivamente o dano será relativamente maior em outras partes. A Europa já está sentindo, mas aqui nos Estados Unidos também o impacto é negativo. O ano passado, como eu disse, a inteligência artificial compensou o efeito ruim das tarifas, vez esse ano. Então, o crescimento desacelera, se vira decrescimento, se vira taxa negativa, é uma outra história, é um pouco mais pesado, mas o fato é que o dano econômico já está presente, né? Foi bom, a subida de preços aqui, o aumento do custo de vida já é um fato, porque mesmo sendo os Estados Unidos grande produtor de petróleo, ele, mesmo assim, os preços domésticos refletem os preços internacionais. Então, no mínimo, nesse ponto, o efeito é negativo. E para a gente no Brasil, bom, é uma coisa importante, o dano da paralisação do trânsito por Hormuz não diz respeito apenas a petróleo e gás, né? Você tem não apenas o problema do gás hélio e de componentes mas para a gente, principalmente aí no Brasil,
os fertilizantes, né? O Brasil é essa, não, essa coisa, novidade histórica nas últimas décadas como produtor agrícola no mundo, né? Primeiro, inclusive, em muitos produtos, né? Mas o outro lado disso é que o Brasil também é o maior importador mundial de fertilizantes, né? E os fertilizantes que vêm de lá da região afetada pela guerra, eles não são perfeitamente substituíveis por fertilizantes de outras áreas. Os fertilizantes são de natureza diferente e cumprem funções diferentes. Então, temos a safra atual que está sendo colhida, tudo bem, mas a próxima safra, a safra 2026-27, quer dizer, os produtores no Brasil vão ter que ter fertilizantes suficientes lá para setembro, né? Então, teme-se que essa carência de fertilizantes possa vir a afetar a produtividade e a produção no Brasil e em todas as áreas onde há produção de alimentos. Aliás, não por acaso, um dos cenários possíveis é uma situação de crise de preço de alimentos no mundo, né? Esse é um efeito da guerra. No nosso caso, também o preço do diesel, né, que afeta diretamente os custos de transporte, né, a produção de energia na Amazônia, que depende de pontos isolados de produção com base no uso de óleo diesel e assim por diante. Então, tem outros efeitos e a gente tem que ficar de olho nisso também. Muito bem, ficaremos de olho então. Otaviano Canuto, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte mais vezes, viu? Um abraço. Um abraço. E vai Corinthians. Obrigada.